Queridos companheiros, nós estamos muito felizes, agradecemos a confiança que nos foi oferecida, né, em trazermos a nossa palavra, compartilharmos as nossas ideias com esses amigos queridos que, a partir desse momento, fazem parte do nosso coração. Então, nós hoje escolhemos esse tema, pedido pela Miriam, né, para falarmos sobre um tema livre. E sempre quando nos é oferecido a questão do tema livre, nós ficamos indecisos, né? O que levar, o que falarmos? Afinal, não conhecíamos a casa, mas a Miriam nos relatou que é o aniversário, esse mês de fevereiro, né? Estamos comemorando o aniversário nesta casa querida. Então, pensamos logo num tema bem que nós agora, já ouvindo a mensagem, nós entendemos, não sei se foi escolhida de acordo com a nossa proposta, mas nós vemos aí como a espiritualidade age, né? Foi trazida uma mensagem de preparação aos nossos corações, justamente falando sobre a gratidão. E aí nós ficamos pensando o que nós vamos trazer para conversar, para compartilhar com os nossos amigos, e depois de orarmos, pedimos a inspiração aos nossos benfeitores espirituais, que certamente nós não fazemos nada sozinhos, né? Nós lembramos desse detalhe, né? E pensamos, vamos falar sobre a gratidão. E aí, inspirados por uma mensagem do nosso benfeitor Emmanuel, nós trouxemos esse tema em forma de pergunta, que justamente é uma proposta para nós fazermos aquela autoavaliação, né? Como nós estamos agradecendo? Será que nós sabemos agradecer? Será que nós estamos atentos a tudo que recebemos? Será que nós estamos sempre buscando agradecer as bênçãos que nos são oferecidas todos os dias? E nós vamos entender que muitas dessas bênçãos que nos chegam, muitas vezes nós nem percebemos ou nem lembramos de agradecer, né? Levamos no automático. Em realidade, nós estamos mais acostumados a reclamar, não é verdade? Isso já faz parte do nosso automatismo. Reclamamos sem perceber, por exemplo, reclamamos do calor, reclamamos da chuva, do frio, do vento, das coisas que às vezes não dão certo na nossa vida, reclamamos das pessoas que nos abandonam, né? Das pessoas que convivem conosco, enfim. Nós sempre temos algo a fazer, alguma observação em torno daquilo que está nos acontecendo. E é importante nós pararmos para agradecer as bênçãos que recebemos todos os dias. Joana de Ângeles tem uma frase que nós decoramos por gostarmos muito e acharmos que é importante nós refletirmos de vez em quando sobre essa fala de Joana, que ela diz assim: se reflexionares melhor, perceberás que o número de bênçãos que recebemos suplanta os teus questionamentos queixosos. Então, essa fala de Joana vem justamente nos convidar a, ao invés de reclamarmos, de fazermos essas observações, pararmos para refletirmos sobre a gratidão, né? Sobre a necessidade de nós aprendermos a agradecer. E Emmanuel, então, nos motivou a estarmos trazendo esse tema, que está lá na lição 155 do livro Fonte Viva, onde ele começa a sua reflexão dizendo: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia.
Então, todos os dias nós recebemos as dádivas que vêm do Pai maior, né, de Deus, nosso Pai, Criador, e o nosso benfeitor nos propõe essa reflexão que está assim, que vem a ser oriunda de uma fala de Paulo, que está registrada na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, onde Paulo escreve para aquela comunidade, exortando sobre a gratidão. E Paulo diz: em tudo dai graças. Então, Emmanuel vem examinando essa fala de Paulo. E aí nós pensamos, né, vamos falar um pouquinho também do nosso Paulo de Tarso, que foi um dos exemplos mais expressivos de conversão aos ensinos de Jesus. E por que Paulo hoje vem dizer para nós: em tudo dai graças? Paulo, como nós sabemos, anteriormente chamado de Saulo, era um judeu ortodoxo, extremamente preconceituoso, e chegava mesmo a ser cruel com aqueles a quem ele perseguia, né? Ou a quem não tinha as mesmas ideias que as dele. Então, era um senhor da lei muito respeitado, muito culto, cumpridor dos seus deveres, porém perseguidor de Jesus. E o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, ele desencarnou por apedrejamento a mando de Saulo. E naquela época, os apedrejamentos eram como se fosse uma festa. Todos assistiam. Então, era esse homem, esse perfil desse homem que nós estamos hoje recebendo essas instruções. E certo dia, Saulo reúne todos os seus homens de confiança e segue para Damasco, com o objetivo de prender e matar um senhor chamado Ananias, um senhor cristão, que o único crime que ele tinha cometido era ter convertido a noiva de Saulo, Abigail, ao Evangelho de Jesus. E Saulo, quando toma conhecimento disso, ele quer eliminar esse senhor Ananias. E quando ele chega às portas de Damasco, não é? Porque esse senhor estava em Damasco, ele segue para lá com esse objetivo de prender esse homem. E quando ele chega às portas de Damasco, ele se depara com uma grande luz, uma imensa luz. E, ao se deparar com essa grande luz, ele cai do seu cavalo na estrada de Damasco. Essa grande luz era Jesus, que aparece ali para Saulo. E, naquele momento, perante Jesus, a primeira atitude de Saulo foi aquela pergunta que nós certamente conhecemos: Senhor, que queres que eu faça? E ali, naquele instante, foi um momento de rendição total, de todas aquelas velhas posturas, daqueles preconceitos que trazia no coração, daquela crueldade que Saulo exercia, da perseguição, do radicalismo. E de perseguidor, Saulo passa a ser, então, perseguido. E depois de conhecer, de reconhecer que Jesus era aquele a quem ele devia seguir agora, Saulo se abdica de tudo e se torna o Paulo de Tarso que nós conhecemos. E daí ele começa a sentir uma grande necessidade de se recolher para rever as novas ideias, para construir um novo caminho, alimentado certamente pelo planejamento que a espiritualidade, que o próprio Jesus estava ali a intuir no seu coração. E Paulo, então, se afasta de tudo aquilo que era a sua realidade e vai para o deserto. E lá ele fica durante 3 anos, junto de Ananias, que se torna o seu orientador, o seu conselheiro, o seu amigo. E depois desses 3 anos, ali se preparando, aprendendo as lições de Jesus, Paulo sai a pregar o Evangelho de Jesus. Então, é esse Paulo, agora um cristão renovado,
disseminador do Evangelho de Jesus, que vem falar na sua carta aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. E a proposta de Paulo agora é pregar o Evangelho aos gentios, ou seja, levar os ensinos de Jesus àqueles que não eram judeus. E, além de levar o Evangelho, ele funda, em cada comunidade, ele funda uma igreja, onde ele prega o Evangelho, ele deixa ali um grupo de trabalhadores. E agora nós podemos nos situar nos motivos que ele, Paulo, se utiliza para fazer com que aqueles companheiros entendessem a necessidade de ser gratos a Deus. E a época em que Paulo, assim como Jesus, ensinava o Evangelho, era uma época bem difícil. Nós podemos nos lembrar que naquela época não tinha os transportes que nós temos hoje, muito menos a locomoção, né, podia se fazer tão fácil. Hoje, por exemplo, nós estamos no Rio de Janeiro e estamos falando para os corações lá em Friburgo. Como tem pessoas hoje, através da internet, falando para outros países, né, através dessa possibilidade, desse progresso. Mas naquela época não era assim. Então a locomoção se tornava muito difícil, porque era feita através de animais, dos cavalos, dos jumentos, dos bois, que através das carroças, né, levavam os viajantes para aquelas comunidades, para aquelas cidades, ou então os barcos, que seguiam viagem pelos mares, né, Mar da Galileia, enfim. E essas viagens, é claro deviam ser muito cansativas. Despendiam muito tempo para chegar numa determinada localidade. Então, diante disso, a interação, ou seja, a comunicação entre aquelas igrejas que Paulo fundava, também se tornava muito difícil, porque eram cidades distantes uma das outras. Então, era necessário manter uma comunicação entre essas comunidades. E para quê? Tinha um objetivo, para manter aquele povo motivado, interessado, para que ele pudesse levar o bom ânimo, a esperança, porque a vida para eles também era muito difícil. Aquele povo enfrentava grandes dificuldades em todos os sentidos, né? A vida era muito difícil. Então, Paulo começa a escrever cartas. E ele escreve muitas cartas, periodicamente, para aquelas comunidades, em algum momento endereça uma, em outro momento a outra, levando justamente o encorajamento, o conforto aos corações, respondendo às questões, respondendo os problemas ali que surgiam entre aqueles companheiros, incentivando a fé, motivando a esperança, dando palavras de bom ânimo, ao mesmo tempo que mantinha viva a chama do Evangelho de Jesus no coração daqueles recém-convertidos. E foi assim que Paulo manteve a chama do cristianismo vivo no coração daqueles cristãos. E nós entendemos hoje que, se não fosse Paulo, o cristianismo talvez tivesse desaparecido, né? Tivesse sido esquecido. Então, essa foi a grande missão de Paulo. E nós fomos ver, então, a passagem que Emmanuel escolhe para comentar sobre a gratidão, e nós encontramos lá em Tessalonicenses, na primeira carta, primeira epístola, né? No capítulo 5, onde começa essa fala de Paulo, no versículo 16, 17 e 18, onde ele diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e completa com o versículo que nós estamos hoje dando assim a motivação do nosso estudo, que é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Então, é interessante nós notarmos que ele não recomenda apenas que aquele povo, ou hoje nós nos alegramos, que nós oramos, que nós demos graça, mas ele acrescenta
alguns qualificativos que indicam para nós um aprofundamento na compreensão desses versículos. Ou seja, através dessas colocações, ele fala da constância, da perseverança, da intensidade, ele fala do comprometimento, ele fala da fidelidade em nossos relacionamentos com Deus. Não basta que nós nos alegramos porque conhecemos o Evangelho, que nós oremos nas nossas dificuldades, nem que nós apenas damos graças, num muito obrigado, num sentimento rápido de gratidão. Mas ele diz, é preciso nos alegrarmos sempre, então, mantermos a nossa alegria, orar sem cessar. Está aí a continuidade, a perseverança, e em tudo dai graça. Então, esse objetivo nos leva a entender, né, o objetivo dessa sequência de recomendações, nos leva a entender que elas constituem para nós um verdadeiro desafio, para que nós, hoje, os conhecedores do Evangelho, ou aqueles aprendizes apenas, ou aqueles que estamos hoje decididos a esse entendimento do Evangelho, possamos enfrentar esse desafio, ou seja, com perseverança, com constância nos nossos objetivos, com intensidade de sempre estarmos valorizando as oportunidades diante daquilo que nós estamos vivenciando. Então, o objetivo dessa sequência de recomendações de Paulo de Tarso para nós hoje nos leva a entender que elas constituem esse desafio. E, na verdade, essas recomendações, elas tratam de 3 ações que devem ser constantes na nossa vida, conforme Paulo está falando para nós. A alegria, a oração constante, né, diante de qualquer dificuldade, ou mesmo na alegria, porque muitos de nós oramos quando estamos em dificuldade. E quando estamos felizes, esquecemos da oração, né? Então, ele fala a oração sempre, sem cessar, e a gratidão a Deus constantemente. Então, a intenção de Paulo era passar para aquela comunidade algumas regras, algumas orientações que pudessem fortalecer as relações daqueles companheiros, que pudessem ajudar o desenvolvimento daquela comunidade ali em termos de fraternidade, que pudesse ajudar a eles terem respeito àqueles que estavam à frente do trabalho, se empenhando, organizando. As orientações que fazem que nós percebemos diante de qualquer dificuldade que precisamos perseverar. Não é? E essas orientações que Paulo vem nos trazer, é claro que serve para nós outros hoje. Elas são muito atuais, pois nós sabemos que o momento hoje é outro, mas as dificuldades nossas, principalmente quando nós vivenciamos em grupo, né? Seja o grupo da casa espírita, seja o grupo familiar, seja o grupo em sociedade, seja o grupo do trabalho, enfrentamos dificuldades bem semelhantes. E nós precisamos dessas recomendações para mantermos e enfrentarmos, né? Termos como enfrentar esses desafios com alegria, com oração, com dedicação e, sobretudo, com gratidão. E é aí que nós vamos nos utilizar da mensagem de Emmanuel, esse nosso benfeitor tão querido, quando ele vem nos apontar diversas situações que nos são concedidas todos os dias, onde ele nos oferece considerações a respeito dessas dádivas que nos são oferecidas a cada dia. E ele nos fala, nesse livro, Fonte Viva, ele vem nos falar, por exemplo, da dádiva, da largueza da vida, ou seja, a nossa encarnação, onde nós podemos transitar, utilizar as ferramentas que Deus nos oferece, que Deus nos proporciona, a começar pelo nosso corpo. Esse computador perfeito que atua, né? Que nos dá direcionamento, que nos oferece tantas situações
para nós transitarmos nessa largueza da vida. Ele fala do ar abundante que nos possibilita viver, possibilita caminhar. Por exemplo, nós, quando caminhamos sobre uma paisagem, nós podemos, ou sobre a natureza, né? Como vocês aí têm em seus bairros, em suas proximidades, esse ar puro, né? Esse ar abundante, onde nós podemos usufruir desse ar que nos é dado por bênção divina. E Emmanuel vem fazendo uma série de colocações, por exemplo, a graça da locomoção. Como é bom nós podermos nos locomover. Será que nós já paramos para pensar no valor que têm os nossos membros inferiores, principalmente, para agradecer as nossas pernas, os nossos pés, que nos levam onde nós queremos ir, que nos transportam, que nos locomovem? Emmanuel vem nos lembrar do nosso raciocínio, a faculdade do raciocínio. Nós pensamos, nós aprendemos, nós ensinamos, nós falamos, nós nos comunicamos, tudo através desse raciocínio que nos possibilita a externar os nossos pensamentos. Será que nós paramos para pensar, né, nessas dádivas tão grandiosas que nós fazemos no automático? Emmanuel nos fala da fulguração da ideia, como nós estamos agora, por exemplo, estudamos o tema, aprendemos, armazenamos e agora estamos externando as nossas ideias, compartilhando as nossas ideias com os nossos companheiros. Isso é uma bênção divina. Emmanuel se reporta também à alegria de ver. Já paramos para refletir na beleza que é visualizar as cores, as formas, a beleza que a natureza nos oferece a todos os dias, assim como o prazer de ouvir. Como é bom nós podermos ouvir uma música, ouvir uma palestra, ouvir o choro de uma criança, ouvir também o balbuciar de um bebê que começa aqueles pequenos grunhidos para elaborar as suas palavras daqui a pouco. Isso é bom demais. Aqueles papais que começam a ouvir esse balbuciar dos seus filhinhos, né? Como é bom nós podermos usufruir dessa bênção. Ele fala também do tesouro da palavra, essa ferramenta como nós estamos utilizando agora, mas ela pode ser utilizada também para aconselhar, para falar, para acalmar, para levar o consolo àqueles que necessitam. E Emmanuel nos lembra do privilégio do trabalho. Ah, o trabalho, que maravilha podermos sair de casa, ir para o nosso trabalho, ganhar o nosso pão de cada dia, mas os Espíritos nos falam que a definição de trabalho é toda ocupação útil. E nesse momento aqui nós estamos elaborando um tipo de trabalho, uma tarefa útil para todos nós, para aqueles que ouvem. Então, todas as nossas ocupações úteis são trabalho e nós devemos agradecer porque elas nos oferecem o aprendizado, ela nos oferece a experiência. E Emmanuel ainda vem nos lembrar do dom de aprender. Como é bom nós aprendermos. Aprender coisas novas, conhecer histórias, conhecer culturas, enfim. E uma coisa muito importante que nós, às vezes, não paramos para pensar, sutil, que acontece todos os dias, que é o alimento que nos chega à mesa, o pão de cada dia. Quantas pessoas trabalharam na elaboração desse pão que nos chega, seja na padaria, seja no supermercado, mas quantas pessoas trabalharam para que esse alimento chegasse até ali, aquele momento, e depois fizesse parte daquele café da manhã gostoso que podemos usufruir. Então, são pequenas dádivas de grande importância para nós, que nós, às vezes, no automático, no nosso corre-corre, nós não paramos para agradecer.
Agradecer, por exemplo, as mãos que nos ajudam, muitas vezes mãos desconhecidas, como essas que fizeram o pão, como essas que trabalham nos alimentos, trabalham nas organizações, na elaboração de toda aquela demonstração que pode ser vista, né? Nos supermercados, na feira, mãos que elaboram toda aquela beleza que nós podemos chegar ali e escolher. Ou aquelas mãos que vêm suprir a carência de alguém, aquelas mãos que levam algum objeto, algum alimento àqueles que necessitam. E também a Emmanuel nos lembra dos benfeitores anônimos que nos assistem, que nos transmitem a riqueza do conhecimento, que nos intuem, que nos influenciam, que nos inspiram nos momentos que necessitamos. E sem deixar de lembrar os nossos amigos, aquele amigo que nós ligamos para dar uma boa notícia ou para falar de alguma coisa desagradável que nos aconteceu, e ele nos dá suporte, ele nos dá apoio, ele nos encoraja, como também nas horas de alegria, ele ri conosco. Já lembramos de agradecer o lar que nos abriga, a família que nos recebe, a possibilidade de nós construirmos hoje o nosso futuro amanhã, a renovação de nossas forças durante o sono físico, porque quando nós estamos dormindo, nós estamos sendo reabastecidos nas nossas forças físicas, para que possamos, no dia seguinte, estarmos dispostos para o trabalho, ou mesmo que nós vamos ficar em casa, como agora acontece, fazer o nosso trabalho em casa, nós iremos estar reabastecidos dessas energias novas para desenvolver as nossas tarefas. Então, meus amigos, vejamos aí quanta coisa o nosso benfeitor nos leva a pensar, a refletir. E quantos de nós ficamos ainda aguardando aquela coisa espetacular que acontece na nossa vida para podermos agradecer? Ou então, muitas vezes, falamos, não temos nada para agradecer, não é? Então, ele vem nos fazer esse convite, e é um convite para o nosso despertamento, um convite a olhar para dentro e vermos como somos ricos de dádivas. Esse momento que nós vivenciamos já há quase um ano da pandemia nos levou certamente a essas reflexões profundas, não é? Quantas coisas nós não precisamos, mas quantas coisas nós temos para usufruir nesse momento em que é necessário nós ficarmos resguardados em nossas casas. Somos dotados da capacidade de pensar, da capacidade de obrar, de escolher, de progredir através de todos esses mecanismos e ferramentas que Deus, como Pai misericordioso, nos oferece através da sua providência divina a todos os instantes. Portanto, agradecer é reconhecermos de maneira agradável por tudo aquilo que nós recebemos ou tudo que nos é concedido. Então, hoje, nós, entendendo a mensagem do Cristo, já escolhemos o caminho de sermos esses trabalhadores fiéis de Jesus, podemos dizer que agradecer significa aplicarmos proveitosamente as dádivas que recebemos, tanto em benefício do nosso próximo, quanto em benefício do nosso irmão. Como disse a lição de abertura, de preparação para os nossos corações. Quando nós podemos oferecer as dádivas que recebemos, usufruindo delas, mas também oferecendo aos nossos irmãos. Então, à medida que eu aplico essas dádivas, que eu reconheço que elas me foram oferecidas, a maneira mais agradável de nós estarmos agradecendo a Deus é oferecê-las em benefício do outro, em benefício de alguém. E, nesse momento, eu estou sendo grato a Deus. Eu estou agradecendo a Deus
quando utilizo, por exemplo, da boa palavra, do pensamento positivo em favor de alguém, da oração, da irradiação que nós podemos fazer de nossas casas, quando utilizo ou quando utilizamos dos nossos membros para ajudar as nossas mãos, as nossas pernas, para ir até aqueles que necessitam, para levar uma palavra de consolo, para visitar alguém, para levar o bom ânimo, a esperança a um coração que sofre. Então, a gratidão, por exemplo, de um filho a seus pais amorosos, aqueles pais que educaram esse filho, que dedicaram o seu tempo, que ensinou aquele filho, que doou as suas horas, as suas noites, em claro, muitas vezes, a melhor gratidão a esse pai é quando esse pai pode ver que esse filho agora está se utilizando de todas essas dádivas que ele recebeu através dessa dedicação e hoje ele oferece através dos conselhos, oferece através dos valores absorvidos, dos ensinamentos, do conhecimento adquirido, ele agora agradece, demonstrando a compreensão, a sua responsabilidade em relação aos deveres diante do trabalho, diante da vida e diante daqueles que ele agora está sendo responsável. Então, esse é o melhor agradecimento que um pai pode receber. Então, pensamos em relação a Deus, não é? Se um pai terreno recebe esse agradecimento como o melhor agradecimento que pode receber, certamente Deus receberá as nossas ações lúcidas e belas, as nossas ações espontâneas dessa forma. E aí nós nos lembramos dos discípulos, dos apóstolos que agiram dessa forma com Jesus, dos apóstolos que manifestaram a sua gratidão através da lealdade, através da fidelidade, até o último sacrifício. E nós vemos, por exemplo, o próprio Saulo, o próprio Paulo de Tarso, que nós citamos alguns flashes da sua vida, como ele recebe o apoio do Mestre Jesus desde aquele momento onde ele cai do cavalo até o momento do seu encontro ali com Jesus naquela estrada de Damasco, até o momento onde ele decide seguir Jesus. Ele reconhece que aquele a quem ele perseguia é a quem ele devia seguir, porque ele é o mestre que veio trazer para ele essa libertação dele mesmo. E em sinal de gratidão e de amor, ele serve incansavelmente a causa, onde nós sabemos através de Emmanuel, né, no livro Paulo e Estevão, que ele padece ali inúmeros sofrimentos por mais de 20 anos, mas ele não desistiu da tarefa. Então, desta maneira, meus irmãos, o que nós queremos deixar hoje aqui para nós, dando a nossa pequena contribuição na noite de hoje, compartilhando essas reflexões que fizemos em torno do agradecimento, em torno dessa necessidade de sermos gratos, é esse entendimento sobre a necessidade de nós sermos gratos às dádivas que recebemos, utilizando essas dádivas durante a nossa vida. Então, agradecer não será somente através das palavras brilhantes, da demonstração exterior, mas agradecer é nós sentirmos essa generosidade através da confiança que em nós foi depositada, seja através dos amigos espirituais aqui do plano físico ou dos benfeitores espirituais, que nos oferecem, por exemplo, as oportunidades grandiosas de aprendizado na nossa casa espírita, no nosso grupo de trabalho, oferecendo o que nós temos de melhor à causa e à casa. E, pelo exemplo, através do exemplo de Paulo,
enfrentando aqueles desafios, como ele escrevia as suas epístolas para que aqueles companheiros se mantivessem motivados e que pudessem continuar enfrentando os seus desafios. E nós hoje podemos estar fazendo, utilizando desses ensinamentos, nos tornando trabalhadores fiéis naquelas oportunidades que nós temos de servir, de ajudar, de cooperar nas mínimas tarefas. Nós vamos lembrar que o próprio Emmanuel traz alguma mensagem, uma mensagem até que chama, tem uma que chama Servicinhos, e tem várias outras que ele aborda essa questão das tarefas, não é? Onde nós podemos nos oferecer como trabalhadores, como aqueles voluntários na causa e na nossa casa, para colaborarmos no trabalho, para disseminarmos o trabalho, para fortalecermos o trabalho, e assim a nossa casa espírita se manter íntegra, porque quem forma a casa espírita são nós, os trabalhadores, não é? Então, agradecer, nós podemos dizer que é quando nós nos tornamos conscientes de todas essas dádivas que recebemos. Quando nós aprendemos a corresponder espontaneamente, sobretudo, esses valores, essas dádivas que recebemos, que são aqueles tesouros, né, que a vida nos proporciona, principalmente o tempo, não é? A dádiva do tempo, como nós utilizamos o nosso tempo diante das oportunidades que nos são oferecidas. E oferecermos aos nossos companheiros de jornada, aos nossos companheiros que estão lado a lado, com carinho, o que nós pudermos fazer, com fraternidade, com solidariedade, na certeza de que somos espíritos imortais, todos nós, buscando o nosso aprimoramento moral. E nesse momento que nós passamos a ter essa compreensão, nós nós nos tornamos co-criadores na obra do Pai, como diz lá a questão 132 do Livro dos Espíritos, não é? Que à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos entendendo o objetivo da nossa encarnação, que diz lá, né? O progresso, mas o progresso também dos nossos companheiros de jornada. Então, no momento em que nós vamos tomando essa consciência, vamos nos despertando para olhar com maior profundidade a nossa encarnação, a nossa existência, o nosso tempo aqui no nosso educandário, que é a nossa terra querida, o nosso planeta, mas, ao mesmo tempo que ele é um educandário, ele também é um hospital de almas, onde somos aqui todos albergados, né, pela misericórdia de Deus, para estarmos desenvolvendo em nós essas potências da alma. E, ao mesmo tempo, nos tornaremos um co-criador, um partícipe na obra do Pai. Então, nós vemos aí que a nossa encarnação tem uma proposta muito maior do que simplesmente existirmos, simplesmente encarnarmos. Nós temos um objetivo na nossa encarnação, uma finalidade que nos leva a entender que essas dádivas são os talentos que Deus nos proporciona a cada dia para nós recomeçarmos. É certo que nós ainda estamos no aprendizado, nós ainda estamos no aprimoramento, mas vamos nos lembrar lá da fala de Paulo, o objetivo de que ele vai levar aquelas considerações, aquelas recomendações àquele povo da Tessalônica, para que eles pudessem manter ali o aprimoramento, manter a fraternidade, manter um objetivo, não é? Manter uma fraternidade entre aqueles colaboradores. E nós sabemos que essa é uma mensagem muito útil para nós, como trabalhadores da nossa casa espírita, né?
e acho que nós podemos trazer todas essas reflexões para a nossa vivência na casa espírita, para que nós possamos nos tornarmos a cada dia um grupo seguro, um grupo fraterno, um grupo amoroso, um grupo onde certamente nós teremos dificuldades, sim, porque isso faz parte da vida. As dificuldades não são para nos derrotarmos, as dificuldades são para nós aprendermos a desenvolver em nós as potências que nós trazemos na nossa alma, as possibilidades que nós temos dentro de nós e, às vezes, nós não sabemos. Voltando à questão da pandemia, nós vemos aí uma grande oportunidade que tivemos ao longo desse ano, né, de aprender como nós aprendemos coisas novas, e estamos aprendendo, né, a mexer com todas essas ferramentas, a nos possibilitarmos, ao invés de estarmos solitários em casa, estarmos em nossas casas, sim, mas em grupo, mantendo a nossa casa espírita, onde, nesse momento, nós estamos aconchegados pelos benfeitores da Casa Espírita Rio da Luz, na mesma proposta, como se nós estivéssemos lá naquele prédio, naquela casinha que nos foi mostrada a foto através do Cláudio Munhoz, que ele nos mostrou a foto da casa, né? Então, acredito, meus irmãos, que essas considerações que nós trouxemos hoje com muito carinho, se nós observarmos atentamente, servirá de êmulo, de conforto, de solidariedade entre os irmãos, entre todos nós, companheiros de jornada, seja aqui em Friburgo, ou aqui no Rio, ou em qualquer parte do nosso Brasil, que nós possamos estar unidos pelo sentimento de fraternidade, de solidariedade e de certeza que, através da providência divina, nós somos abençoados todos os dias para manter firme esses propósitos. Que Jesus possa abençoar a todos os corações e a todos aqueles que não estão aqui, mas que possam ouvir também essa mensagem que nós elaboramos com muito carinho para estarmos refletindo juntos. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho que todos externaram e que nós possamos, em qualquer outro momento, estarmos juntos outra vez. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Thelma, obrigada por tudo e pelo seu estudo, foi maravilhoso. Moniquinha, já que a Luana não veio, você faz a prece de Cáritas para a gente? Faço sim. Obrigada, Thelma, foi muito boa as suas palavras, levou a gente a muita reflexão. Então, envoltos nessas palavras, nessa